Se você está lutando para melhorar o sono do seu bebê, saiba que você não está sozinha. Isso é a grande dificuldade da maioria das mamães. Inclusive, no momento, eu estou passando também por essa questão de melhorar o sono da minha filha mais nova, que tem 1 mês. E já passei também pela mesma situação com as minhas outras 2 mais velhas agora. Então, nesse vídeo, nós vamos compartilhar dicas práticas e algumas situações que você deve observar se não está executando para que o sono do seu bebê possa ser melhorado. Pois sabemos que o sono não é apenas dormir bem, mas o sono do bebê influencia muito no neurodesenvolvimento dessa criança e também na sua sanidade mental. Então, vem comigo e vamos conversar sobre isso hoje. Olá, seja bem-vinda de volta a esse canal. Eu sou a doutora Bianca Caluf, você já me conhece. Se você não me conhece, seja bem-vindo aqui neste canal e hoje nós vamos conversar sobre o sono do bebê. Primeiramente, a gente precisa entender qual é a importância do sono do bebê. Dormir bem é algo fundamental, tanto para adultos, quanto para crianças, quanto para bebês. Então, sim, o sono do bebê, nós sabemos que ele é imaturo, mas o fato dele ser imaturo não exime ele de dormir. Inclusive, ele precisa dormir mais horas do que nós adultos. Um bebê recém-nascido, ele precisa de 16 a 18 horas ao longo das 24. Óbvio que não é direto, ele não vai dormir todas essas horas diretamente. Ele vai fracionar esse tempo e você vai contornando ali as sonecas, os sonos, o sono noturno, que deve ser o mais longo, porque tem a melatonina envolvida, para que esse bebê possa se desenvolver bem e você consiga fazer suas coisas, você consiga também descansar. Até porque a produção de leite materno depende do nível que ela consegue descansar. E nesse momento, enquanto você assiste o vídeo, já vai comentando aqui embaixo a sua experiência. O que o seu bebê está apresentando, qual é a dificuldade, o que você já fez para que a gente possa criar aqui uma grande rede de ajuda entre várias mamães. Então, vamos lá. Eu passei a entender a importância do sono do bebê quando eu tive minha primeira filha, a Luísa, que hoje tem 6 anos. Então, a Luísa, ela tinha muita dificuldade para dormir, muita mesmo. Era difícil fazer soneca com ela e o sono noturno ela acordava muitas vezes, ela acordava quase de hora em hora. Então, era a noite inteira com dificuldades para fazer a bebê dormir. Ela chorava muito, ela era muito irritada, ela teve dificuldade para ganhar peso e depois que eu fui entender que todos esses sinais estavam relacionados com o fato dela não dormir bem. E a gente começou a trabalhar algumas questões para que possa melhorar o sono dela e os outros sintomas, os outros sinais melhoraram consideravelmente. Por isso é importante que você atente sim para o sono do bebê. E o primeiro ponto que a gente vai conversar aqui é a alimentação adequada. Se o seu bebê é pequenininho, óbvio, ele só mama. Então, leite materno para ele é a alimentação dele. Um bebezinho pequeno, até 6 meses, ele vai mamar em peito, em livre demanda. E se ele precisar tomar fórmula, geralmente a gente prescreve de 3 em 3 horas. Portanto, se o seu bebezinho não está sendo adequadamente alimentado ao longo do dia, óbvio, ele não vai conseguir dormir bem, ele vai acordar diversas vezes procurando alimentação para que possa mamar, para que possa se desenvolver, porque ele vai sentir realmente fome. Então, dar a quantidade suficiente de calorias ao longo do dia é muito importante para que o sono se estabeleça bem à noite. Principalmente o primeiro sono. Então, o que é importante você entender? O que seria, assim, o normal, esperado de um bebezinho nessa idade? É que ele entre para adormecer na janela do sono ali, na janela do ciclo circadiano, que vai até as 20 horas, 19 horas, nesse intervalo. E esse primeiro sono é o mais prolongado. Ele vai até 1 da manhã, até meia-noite, direto. Se o seu bebezinho, atenção, isso é importante. Se o seu bebezinho não é prematuro, se ele não tá com baixo peso, se tá tudo bem com ele. Se ele for um bebezinho prematuro e baixo peso, você precisa acordá-lo para mamar, tá? Então isso é um detalhe importante. Mas voltando aqui, um bebezinho que não tá nessas condições, ele vai dormir de 19, 20 horas até meia-noite, 1 da manhã. É o primeiro sono, é o mais prolongado. Depois ele vai fazer mais um ciclo completo que vai até umas 4 da manhã, mais ou menos, mama novamente. E depois disso ele acorda por volta das 6, 7 da manhã.
Essa é uma rotina habitual de um bebê que está em aleitamento materno, tá? E também um bebê que está com uso de fórmula. Nesse caso, o que é importante a gente entender? Que se o seu bebezinho não está sendo bem nutrido de dia, ele vai acordar fora desses horários para mamar, porque ele realmente está com fome. Então, fique atento à alimentação desse bebê. Já se o seu pequeno tem mais de 6 meses, ele já come alimentação complementar. Então, se ele está consumindo já alimentos, frutinha, o almocinho dele, é importante a gente sanar as dificuldades nesse momento. Ou suprir com leite, né? Então, aquele bebê que está aprendendo a alimentação, inclusive a gente tem aqui no canal outros vídeos sobre alimentação. Você pode olhar lá na descrição desse vídeo, quando acabar aqui, para você dar uma olhadinha nesses vídeos sobre alimentação. Que esse bebezinho, ele está aprendendo a se alimentar. Então, se ele ainda está aprendendo, algumas refeições, pode ser que ele só prove, que ele não coma muito bem. E tá tudo bem, é um aprendizado, você não deve se desesperar por isso, mas aí você deve fornecer o leite, e logo em seguida, um tempinho depois, para que ele consiga ter calorias suficientes ao longo do dia e possa ter um sono melhor ao longo da noite. Outro ponto importantíssimo são as rotinas do bebê. Bebês gostam de previsibilidade, então é importante que o dia desse bebê seja todo regular, que tenha sempre uma rotina, que esse bebê tenha regularidade nas ações ao longo do dia, que ele tenha um momento para despertar, que ele faça um passeio, exemplo, tá? Que ele faça um passeio, que ele chegue do passeio e tome um banho, que depois do banho ele faça alguma brincadeira, atividade, depois ele dê a primeira soneca, e depois da soneca ele mama, ou ele lancha, enfim. O dia tem que acontecer igual. Não precisa ser rigoroso nos horários, não precisa ser criterioso ali no horário tal, tem que acordar esse horário, eu vou acordar ele. Não, você deve, com pequenas variações de horário, mas com rigorosidade na sequência das coisas. Então, tudo tem que acontecer de uma sequência regular. Essa rotina deixa o bebê muito mais calmo, muito mais tranquilo e melhora o sono noturno. Inclusive, se você não fizer sonecas adequadas diurnas, esse sono noturno também vai ser prejudicado. Então, o bebê que dorme bem de dia, ele vai dormir bem de noite. Priorize sempre rotinas e é importante que antes do sono noturno você crie um ritual. Aqui mesmo no canal tem um outro vídeo falando sobre o sono do bebê e a importância dos rituais de sono noturno e das rotinas. Eu vou deixar o link aqui também na descrição desse vídeo. E principalmente para o bebê pequeno de 3 até 3, 4 meses, existe um fato que atrapalha muito o sono, que é o desconforto abdominal. Então, esses bebês pequenos, eles vão ter muita dor, eles vão ter cólica, eles vão ter disquesia e muitos desses fatos acontecem de noite. A cólica logo no início da noite, a disquesia ao longo da madrugada. Isso vai atrapalhar, sim, o bebezinho a dormir bem, porque ele vai sentir dor, ele vai sentir desconforto, ele vai chorar, ele vai acordar muitas vezes. O próprio refluxo, que também é um desconforto abdominal, interfere na questão do sono. Então, esses fatores aqui a gente precisa contornar se quiser melhorar o sono. Não adianta eu fazer rotina, eu fazer ritual, eu dar muita comida de manhã para que ele fique bem nutrido se ele tem desconforto à noite. Mas esse é um fato que acomete mais os bebês pequenos. Então, se o seu bebê tem até 3, 4 meses, é importante que você crie hábitos de higiene natural, que é colocar o bebezinho numa posição confortável, específica, que alivia a pressão ali no músculo, alivia ali o esfíncter anal e ajuda ele a soltar os gases, a evacuar. Então, em posição de higiene natural, massagens na barriguinha desse bebê, exercícios de bicicletinha na perna desse bebê, isso tudo vai ajudar muito a ele melhorar os desconfortos. Medicamentos, não há nenhum comprovadamente que resolva isso. Alguns probióticos melhoram a cólica, podem melhorar a disquesia, podem melhorar alguma outra situação. E se for um refluxo, é importante que o seu pediatra seja avaliado para ver se precisa de um tratamento. Para o refluxo, a gente tem algumas medicações, mas mesmo assim a gente precisa avaliar toda essa questão ambiental, de posição do bebê, colocar ele numa posição adequada, se for refluxo, levemente inclinado, tá? Então isso é muito importante, fazer higiene natural e massagens para esse bebezinho. Melhorando o desconforto, a gente tem melhora no sono noturno também. E por fim, eu gostaria de encerrar falando do ambiente. Então esse bebê precisa ter segurança no local onde ele vai dormir, ele precisa se sentir confortável e seguro. Eu preciso ter sons adequados, temperatura adequada, luminosidade adequada,
ambiente adequado, seguro para esse bebê. Ele não pode estar com medo do espaço onde ele está, ele não pode se sentir desconfortável no espaço onde ele está, senão ele não vai querer ficar. Então, se o seu bebê dorme em berço, por exemplo, é importante que ele tenha contatos ali com o ambiente do bercinho dele de manhã. Ele pode ficar lá ao longo do dia para manter ali uma rotina de contato com aquele móvel, né? Porque é ali onde ele dorme, então ele tem que se sentir seguro ali dentro. Se ele tiver medo de ficar ali, ele vai acordar muito à noite. Então, o ambiente precisa ser seguro. Se você faz cama compartilhada, a mesma coisa. A cama compartilhada tem que ser segura, tá? Tem que seguir todo o critério da cama compartilhada para que esse bebê não corra riscos. E ele precisa se sentir confortável ali. Não pode estar muito frio, não pode estar muito quente, não pode estar com muito silêncio, nem muito barulho. Precisa ter uma quantidade de ruídos adequada, não pode estar muito claro, não pode ter luzes brancas, o ideal é que sejam as luzes mais quentes, amareladas ou vermelhas, que não atrapalham na questão do sono noturno. Então, o ambiente ali onde esse bebê tá, é muito importante que você avalie, que você ajuste para que esse bebê tenha uma melhora no sono dele. E você me ajuda muito se você deixar aqui o seu like, a sua curtida nesse vídeo, porque sinaliza para mim que esse é um tema importante, é um tema que vocês gostam, é um tema que eu vou trazer mais vezes. Então deixar o seu like aqui é muito importante para mim nesse momento. Falamos sobre a alimentação adequada, falamos sobre a questão das rotinas, falamos sobre desconfortos abdominais e digestivos, falamos sobre ambiente confortável e acolhedor. E com base em tudo isso que a gente conversou aqui nesse vídeo, você já tem condições de fazer pequenas mudanças ali na sua rotina que vão melhorar o sono do seu bebezinho e melhorar a qualidade de vida de toda a família. Não deixe de se inscrever no canal e até a próxima. Tchau, tchau!